Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma live. Hoje convidado é o psicólogo Davi, especialista em transtorno alimentar. Quero agradecer já ao Davi por ter aceito, né, o convite. E vou aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Enquanto isso, vou falando um pouquinho do canal, o Instagram, que tá Rafael, boa noite, Eliane, que tá crescendo, graças a Deus. Em menos de um mês o número aí quase quadriplicou, né? A primeira live eu tinha 180 e poucos seguidores. Hoje já tem mais de 1000. Então, sinal que a gente está fazendo um trabalho bom. Boa noite. E quero falar para vocês hoje, no meu canal no YouTube, Psicóloga Vânia Parada, começa a minha jornada da ansiedade. Eu vou compartilhar com vocês todo o meu histórico de ansiedade. Vou falar como que as crises começaram, quando, e também vou falar dos tratamentos. Então, vai ser uma jornada em série, é uma websérie que eu vou fazer. Já tem 2 capítulos gravados, o de hoje e o de quinta. E semana que vem eu já vou ter o quarto. Alguém está pedindo aqui para entrar. Então vão ser, não sei se 6 capítulos. Conforme eu for gravando, eu vou avisando para vocês. Minha mãe é... Gente, eu não aguento com isso, não. Isso... Olha, ao vivo a gente, né, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. A pessoa pede para participar, a gente aceita e entra na tela, né? Então, o que eu estava falando, se vocês não seguem o canal, deem uma visitada lá, é um canal totalmente focado para ansiedade. Tá? Então, deixa de churumela, vamos lá. As pessoas já entraram. Raquel, boa noite. Olá, Tereza, falou. Davi também já entrou, o nosso psicólogo que vai falar hoje. Boa noite, Ricardo. Vamos lá, vou chamar agora o Davi para ele se apresentar. Deixa eu chamar aqui. Davi, vamos lá. Aguardando. Tá conectando. Olá. Oi, Davi! Tudo Boa bem? noite. Boa Tudo bem, noite. Ivan? Tudo bom? Como é que você Tá me tá? ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tudo tranquilo. Tudo Tudo tranquilo? ótimo, graças a Deus. Que bom. Uhum. Obrigada aí por aceitar o convite de participar, né, da Sim, nossa live. E quero que eu que você agradeço. se apresente para nós, diga um pouquinho sobre Uhum. você e depois vamos às perguntas. Sim, claro. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, quero agradecer o convite da Vânia, que é uma profissional que eu admiro muito desde a faculdade, sempre muito determinada a passar conteúdos ótimos para ajudar não só a saúde, mas também a humanidade, de certa forma, né? Esse tema que é bastante provocante, que é a ansiedade, eu acho que esse trabalho que a Vânia vem fazendo é de grande relevância. Bom, eu sou psicólogo, né? Psicólogo clínico, psicoterapeuta, tenho minha formação na abordagem centrada na pessoa, de Carl Rogers, e também iniciei a pós-graduação em transtornos alimentares e neuropsicologia, porque são temas que são vivos em mim, né? Eu sou a experiência viva de alguém que sofre atualmente também com questões de ansiedade, né? Como todo ser humano, psicólogo também sofre. Às vezes as pessoas acham que o psicólogo não sofre dessas coisas, mas também passa, precisa fazer terapia e tudo mais. E alguém que já foi obeso, já sofreu com obesidade, que é uma coisa muito séria que a gente vai falar hoje. E estou aqui disponível para ler vocês, a Vânia vai ajudar aí nessa mediação e ajudar no que for possível a tornar o mais didático possível o que é transtorno alimentar, como que a gente pode ajudar e como é a minha experiência, como experiência viva disso, como foi, né? Tá bom?
Então, estou Então, disponível para poder. Léa, boa noite também. Yasmin, que entrou. Então, o que o Davi pontuou é muito importante. Nós, psicólogos, também temos os transtornos. Às vezes a gente, como eu falo, né, a gente bebe do próprio veneno. E isso é maravilhoso, porque a gente tem total empatia com os nossos pacientes, porque a gente já esteve nesse lugar. Então, a gente sabe as dificuldades que as pessoas têm, sabe como certos tratamentos não funcionam, e então não é você colocar a goela abaixo, é você entender, trazer para você. Então, fica muito mais fácil a gente entender as pessoas quando a gente passa por isso, né? Porque é aquilo, tá doendo, mas essa dor eu nunca senti, não posso, né? Então fica, eu me especializei em ansiedade justamente por isso, e você, pelo visto, também. Isso é uma diferença bem grande. Parabéns. Uhum. Então vamos lá. Vamos à primeira pergunta aqui, gente. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer, que ao longo do nosso bate-papo aqui, se der, o Davi já responde. Se não, já sigam ele lá no Instagram, que ele vai responder. Vamos responder todas as perguntas. É óbvio que a gente não sabe tudo, mas tudo que a gente souber, a gente vai responder. Então, Davi, quais os primeiros. Deixa eu pegar minha colinha aqui, ó. Quais os primeiros transtornos e problemas que as pessoas sofrem em relação à comida hoje em dia? Então, Vânia, isso é bastante importante salientar porque às vezes as pessoas não têm conhecimento disso. Hoje, os principais transtornos que nós temos, né, através de pesquisas, inclusive, que atingem as pessoas são, obviamente, a obesidade, né, a compulsão alimentar e a bulimia e a anorexia, né, que têm as suas diferenças, mas todos giram em torno, né, todos giram em torno de uma questão sociocultural, uma questão emocional que envolve ansiedade, depressão e tudo mais, né? E é bom salientar que existem diferenças, porém todos estão baseados numa pressão muito grande também midiática da cultura do físico, né, da imagem, Sim. né? Então, grande maioria desses transtornos alimentares, né, principalmente a bulimia e a anorexia, que pesquisas dizem que atingem pelo menos 2 milhões de pessoas por ano, né? E também é uma grande causa de morte, ela lida com a imagem da pessoa. A pessoa se sente mal com a sua própria imagem. E a mídia, de certa forma, massifica isso, né? Influencia. E também tem questões também que giram em torno disso, que é a questão que ela vive, né? Onde ela vive, o ambiente que ela convive, influencia também. Então, os principais transtornos são esses: bulimia, a anorexia, a obesidade e a compulsão alimentar, que tem as suas diferenças, né? Né? Só para esclarecer, Uhum. compulsão alimentar as pessoas, né, já sabem. Agora, a bulimia é aquela pessoa que come, vomita, não é isso? Então, a bulimia, a diferença da bulimia para a anorexia, as duas elas caminham nessa questão da pessoa ter uma imagem distorcida de si, certo? A bulimia, ela tem a compulsão alimentar, tá? Ela come exageradamente e para compensar, ela toma atitudes para compensar isso com aquele pensamento de, nossa, comi tanto, preciso manter a minha magreza, né? E aí, o que acontece? Ela utiliza de laxantes, né? Ela utiliza do método do vômito que você citou. Uhum. Já a anorexia, ela difere somente nesse quesito, que ela não tem a compulsão alimentar seguida de um método. A anorexia, ela já é uma preocupação excessiva com a sua imagem. A pessoa, às vezes, se olha no espelho, está se achando super gorda e faz uma dieta de ficar sem comer durante 5 dias, só bebendo líquido. Obviamente, isso acaba causando danos físicos, Sim. psicológicos sérios. A anorexia, a pessoa não tem essa questão de comer, de compulsão alimentar. Ela, na verdade, ela até repulsa um pouco, né? Ela tem meio que não quer comer, né? Sim, Ela vai mais para são líquido, dietas excessivas. são.
A Isso. bulimia já não. A Até uma... bulimia a pessoa já come escondido, né? Come na madrugada, assalta a Isso, isso. geladeira. Isso, e é bom assim, é bom frisar, porque às vezes as pessoas podem achar que compulsão alimentar é o ato de você comer muito. Muito, Não, não. compulsão alimentar é você comer fora do controle em um curto período de tempo, entendeu? Por exemplo, você comer em questão de 10 minutos, vários alimentos ao mesmo tempo, e tem pessoas até que quando não tem alimentos, já são casos mais severos, que não tem alimentos na geladeira, elas procuram até mesmo, tem casos que aparecem, procuram até mesmo no lixo para Nossa. poder se alimentar daquilo. Isso é a compulsão alimentar. É. Já você, às vezes, está num momento que você está muito ansioso, preocupado com algo, e aí você acaba saindo um pouco da regra, Sim. assim, das suas dietas e tal, aí come uma barra de chocolate, né, para dar aquela famosa descontar na comida, isso já não é compulsão alimentar, por mais que seja um comportamento que a gente reconhece que se a gente perder o controle pode fazer mal, que pode chegar à obesidade. A obesidade é um caso patológico de ser tratado com cuidado, até para não ter consequências piores, né, como diabetes, sim, hipertensão, entre sim, outras doenças mais. E inclusive, nesse momento que a gente está, né, gente, um momento atípico de pandemia, então, assim, as pessoas, elas acabam compensando na comida, na bebida, teve um aumento de tudo, né, teve um aumento, hoje eu li uma frase bem interessante, né, quem não pegou a Covid, que não teve a sequela, teve a sequela psicológica. De alguma forma você foi afetado nessa pandemia, né? Alguma forma você está sendo afetado. Então, às vezes tem pessoas que estão bebendo demais, comendo demais, ganhando um pezinho aí. Então, gente, não acha que já está com transtorno alimentar, não é assim que funciona também, né? Então, Davi, quais as maiores dificuldades enfrentadas nesses transtornos? Ai, meu celular está caindo aqui. Então, existe assim, uma das coisas que eu mais, até por experiência própria, que eu mais vejo e que acaba influenciando muito é a questão sociocultural mesmo. Às vezes as pessoas estão acostumadas a apontarem que o outro tem que fazer, a julgar, certo, né? Sim. Isso, de certa forma, acaba influenciando de forma errada, porque a pessoa já está passando numa dificuldade, né? Para lidar com aquele transtorno, para lidar com aquele momento difícil. Sim. E você quer ditar as ordens, você quer ditar o que ela tem que fazer, isso acaba acometendo. Então, o ciclo familiar, o ciclo social influencia muito, a cultura midiática influencia muito nisso. E, de certa forma, o que deveria ser um canal de comunicação importante, né, para poder salientar da importância de ter cuidado, né, com isso, ter mais empatia com isso, em alguns momentos não sai como a gente gostaria. Outro ponto que prejudica, que é muito difícil de lidar, é que a gente pode imaginar, quando a gente passa por um momento difícil da nossa vida, algum momento que a gente não está tendo controle de si mesmo, às vezes as pessoas têm dificuldade de procurar ajuda profissional, né? E isso, de certa forma, acaba deixando ela no meio, num ciclo social onde ela se sente sozinha e ela tem dificuldade de procurar um profissional e para ela dar conta daquilo é muito difícil, né? Então, eu acho que quando a gente fala das principais dificuldades dentro dos transtornos alimentares, é justamente isso. É você estar enfrentando uma luta contra si mesmo e procurar a ajuda certa. E ser ajudado da forma correta, entendeu? Isso é difícil para tudo, tá? Eu digo até para a ansiedade, porque, na verdade, o que acontece? São mudanças de hábitos, né? Então, a gente tem que encarar também a gente mesmo, né? E como é difícil, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno alimentar, fazer uma dieta, restringir coisas, já é difícil, né? É doloroso. Eu, por exemplo, às vezes tento agora, engordei um pouquinho na pandemia, aí tô aí
vou para academia, vou para aqui, corro ali, mas tem que parar de comer. E esse parar de comer, nesse momento, não sei se eu quero. Então, assim, influencia, tem muitos fatores que influenciam, né? Uhum. Sim, e assim, a gente tem que entender que cada ser humano tem seu jeito, sua forma de funcionar, de agir. E quando as coisas dentro do seu ciclo de vida saem do lugar, não é fácil você conseguir lidar com tudo, dar conta de tudo, né? Por isso que eu sempre saliento, não adianta você dar um passo a passo para a pessoa, ó, faz isso, faz academia, faz isso, isso, Sim, isso, que vai dar certo. Ou a fórmula secreta do sucesso da vida, que a gente sabe que o ser humano, cada um tem seu funcionamento. Por isso que quando a gente faz um atendimento de transtorno alimentar, exige muito, muito do acolhimento empático, de você entender como é a realidade social daquela pessoa, a realidade familiar, como ela está se sentindo, quais são as crises que ela está passando naquele momento, por exemplo, como você citou, na pandemia, que é o quanto difícil de você mudar todo um ciclo de vida que você está sim. acostumado, né? É uma pancada tão grande. Você compreender todo esse ciclo para aí sim, quando a pessoa já estiver se sentindo mais acolhida dentro da sua perspectiva que ela está vivendo ali, a gente começar a trabalhar alguns métodos, né, para entender melhor como é o funcionamento dela, até mesmo, que eu digo assim, às vezes você pode falar para a pessoa fazer corrida. E a pessoa odeia corrida, E é entendeu? o A pessoa às difícil. vezes é apaixonada por dança, Sim, entendeu? vai fazer dança. Então é bom você ser respeitado dentro do seu tempo e dentro do seu jeito de ser, Cada entendeu? um tem o seu limite também, né? Porque não adianta Uhum. você forçar e dizer vai fazer isso, que é o que eu falo. Não existe receita pronta. E uma coisa que eu percebo também, Davi, é que a história da pessoa também diz muito isso, né? O emocional lá na infância, na adolescência, influencia total, né? Eu vejo muito aquele programa Quilos Mortais, né? E ali, quase todas aquelas pessoas com 300 quilos sofreram abuso sexual na infância. É uma coisa impressionante. Parece que a pessoa que quer engordar fica feia para não chamar atenção. Não sei se tem alguma coisa a ver com isso, Sim, né? um dado muito importante que você levantou, Vânia, é realmente isso. Grande, grande maioria, tá? Isso é até fonte de pesquisas científicas. Grande maioria das pessoas que sofrem não só transtorno alimentar, mas algum transtorno que é psicopatológico, elas sofreram algum tipo de trauma ou sofreram algum tipo de agressão, como bullying, né, que a gente vê por aí. E como a gente tem uma mídia que força muito o bem-estar de saúde para uma questão muito mais estética do que uma qualidade de Sim, vida, que isso é importante, sim. né? Do que mudança de hábito, reforça ainda mais isso. Então, nesse programa, você vê justamente um histórico pesado que aquela pessoa tem, ela acaba descontando na comida isso. E tudo Sim. que é emocional, eu estava até conversando com o meu parceiro, né? Ele é meu nutricionista, mas ele se tornou meu parceiro, meu amigo, o Uhum. Anderson Soares. E ele falou, Davi, eu estou tendo necessidade como nutricionista de estudar comportamento, pensamento, sentimento, a psicologia em si. Por quê? Porque não adianta eu só passar uma dieta para os meus clientes, eu preciso entender como é a história daquele cliente, como Exatamente. ele se sente. Porque eu posso passar a melhor dieta possível, mas às vezes aquela pessoa não está naquele melhor momento da vida dela, e a dieta simplesmente vai ser um papel que ela vai botar ali de lado, entendeu? E a gente É, precisa ter, principalmente com essas pessoas, entender o tempo dela, é caminhar isso. junto, lado a lado nesse momento, É. entendeu? Tem até uma pergunta aí, ó, da Aliane. De que forma a ACP pode acolher a pessoa com bulimia? ACP, ó, gente, Olha, mais uma abordagem aí, porque eu já falei aqui algumas vezes, né, que a psicologia ela tem várias abordagens. Então, o Davi é da ACP, sim. eu sou TCC, Teoria Cognitivo Comportamental, e ele é Uhum. centrado na pessoa. Então, de que forma pode acolher a pessoa com bulimia?
Oi, Eliane, boa noite. A Eliane é uma pessoa querida, também psicóloga, excelente profissional, está sempre com a gente também. Então, a abordagem centrada na pessoa, ela entra justamente nesse olhar, né, pro sentimento, o que está atrás daquela patologia, né? Ela não entra somente com técnicas, né, com aquela famosa, ó, toma aqui o que você tem que fazer e pronto. Ela faz justamente esse acolhimento de muita compreensão empática, né? Se colocar no lugar do outro, compreender o contexto dele que ele está vivendo naquele momento, como ele está se sentindo, né? E aí então você vai facilitando com que a pessoa vá se autoconhecendo dentro desse processo e aí estabelece o primeiro passo importante para toda a relação, que é a confiança. A partir que seu cliente confia em você e se sente acolhido com você, fica até mais fácil a adesão a uma possível indicação para um médico, a uma possível indicação para um profissional de nutrição. E é bom salientar que, se tratando especificamente de transtornos alimentares, não é suficiente, tá? Não é suficiente somente a ajuda de um profissional, por exemplo. Ah, só vou procurar um médico. Não. Todas as pesquisas e os dados científicos giram em torno de que quando a gente passa por algum transtorno alimentar, a gente precisa, de certa forma, procurar uma ajuda multidisciplinar, que é de um médico, um psicólogo, um educador físico para poder, naquele momento que você se descobrir em algum esporte, te ajudar nessa questão, né? E o nutricionista. Então é importante salientar isso. Eu acho que também, como questão de saúde e qualidade de vida, é importante a gente estar sempre olhando de forma multidisciplinar para cuidar de si também, né? Não só da mente, mas do corpo, da área médica também. Sim, porque nós somos biopsicossocial, né? Então a gente engloba tudo. O conceito de saúde é esse. Não é só fazer um hemograma e estar com tudo em dia, não. O psicológico, ele influencia, o relacionamento influencia, então todo esse conjunto a gente considera saúde. Não adianta achar que é apenas, estou com o meu exame todo bom, colesterol bom, fiz ressonância, fiz até PET scan, tô maravilhoso, e não é bem aí, né? Tá totalmente desequilibrado, né, com outros transtornos, que não são só esses, né? Aliás, como tem transtorno nessa vida, né? Pelo amor de Deus, cada hora a medicina vem, a psicologia aí vai abrindo os leques aí e a gente vai descobrindo mais coisas, né? Então, o que você orienta a fazer e não fazer nesses casos de transtorno? Então, existem certas coisas que as pessoas podem tomar postura em relação às pessoas que estão sofrendo de algum transtorno, que é importante frisar, é que a gente deve evitar, acima de tudo, julgar, criticar. Esse é o principal ponto. Porque quando você vive uma relação à base de crítica, o que ela faz ou deixa de fazer, você, de certa forma, está reforçando a baixa autoestima que ela está vivendo naquele momento. Tá? Então, eu vou falando, né, em conjunto o que é bom e o que é ruim, vai dar para entender, de certa forma, falando do que é bom a gente agir, a gente entende o que não é bom. Outro ponto que é importante é a gente não ficar tocando no tema do transtorno o tempo todo, nesse assunto com a pessoa o tempo todo. Por exemplo, fulano, pô, você está acima do peso, tem que fazer isso. Tocar no assunto o tempo todo, você também, de certa forma, acaba reforçando aquele momento que a pessoa está vivendo. Outro ponto importante, né, é você entender que você precisa respeitar o que a gente já falou, respeitar o tempo dessa pessoa, respeitar que ela está vivendo o momento dela e que ela precisa do seu apoio naquele momento. Aí que entra, Vânia, uma questão muito importante também de pesquisas feitas dentro desse âmbito, que é a influência familiar nesse momento. Né? Quando você tem uma rede de apoio onde você é incentivado ao invés de criticado, isso é muito importante.
E assim, o principal é que, após você formar essa rede de apoio, você tem uma rede de incentivo, onde você não julga, onde você não toca em assuntos de alimentos, onde você busca, de certa forma, trazer aquela pessoa para que ela possa enxergar coisas positivas, ao invés de ficar pensando na parte negativa do problema, né? Você pode começar a trabalhar com ela a possibilidade dela fazer uma atividade física, que é muito importante. Mas para isso você precisa conhecer com quem você está lidando, conforme eu te falei, né? Por exemplo, eu conheço você, eu sei que você adora dançar. Você gosta aí das suas micaretas e tudo mais, né? E aí, então, eu não vou chegar para você e falar assim, Vânia, vai para musculação. fazer... Eu odeio musculação. Eu faço. Vai para musculação. Mas contrariada. Né? Não gosto, é uma coisa que eu... Exatamente. Então é bom você conhecer e fazer mais fácil, levantamento. Né? Fica mais fácil para a pessoa tem outra ter coisa. uma resposta. Sim, e outra coisa, você não trabalha com expectativas. O que eu estou falando? Você não fica botando expectativas para as pessoas. Ah, vai dar tudo certo, que é assim, faz isso, vai funcionar. Não, é um processo, né? Eu costumo dizer que é um processo de você caminhar lado a lado. Aí aonde entra o apoio da família? É incentivando, entendendo, ouvindo, compreendendo, sem julgar, sem criticar, entendeu? E apoiando no máximo que puder. E acima de tudo, claro, procurar a ajuda profissional multidisciplinar é importante. Se você está tendo até mesmo uma questão que não seja ser um transtorno alimentar em si, é bom procurar a ajuda de um psicólogo, que ele, de repente, vai te encaminhar também para um profissional médico, se for necessário e tudo mais. Então, acho que gira muito em torno disso, Vânia. É o contexto social colaborar, né? Incentivo, a motivação faz muita parte dessa rede. Né? Porque, na verdade, né, Davi, as pessoas, elas falam as coisas pra gente, né? As pessoas, elas são cruéis, né? Elas já te julgam, já te colocam rótulo. Quando você vai envelhecendo, já te chama de velho mesmo. Quando você tá gordo, é gordo mesmo, entendeu? Então, isso tudo vai depender como a pessoa recebe isso e como ela vai tratar essas questões, né? Então, por exemplo, a pessoa ela sabe que ela está acima do peso, né? A maioria, a não ser que seja um transtorno de anorexia que acha que não, mas que está sempre acima do peso não está, mas a maioria dos casos tem consciência que está acima do peso, que precisa fazer alguma coisa, mas tem sempre aquele movimento contrário que não deixa a pessoa ir, que tem as desculpas também, é hoje, é amanhã, é depois da manhã, né? Enfim. Então, eu acho que 90% dos tratamentos psicológicos, o sucesso depende da pessoa. Por aí. Mas eu sempre falo isso. Porque a gente vai ensinar, a gente vai falar, a gente vai passar as técnicas. E se a pessoa não fizer a parte dela, não existe receita milagrosa. Se ela não mudar os hábitos para tudo, tá? Não vai conseguir. O sucesso não vai existir, porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. A gente pode ouvir, pode ver, pode consumir, pode comprar, compra um monte de coisa, um monte de... até aparelho, compra coisas para fazer ginástica, compra coisa para dieta, compra tudo, tá tudo ali, mas a força interior não está. Isso a gente não compra. Você falando, me lembra até da minha própria experiência, assim, a gente quando está passando do limite, normalmente procura o famoso Google, né? Vai procurar lá o que é bom para isso, o que não é bom para aquilo. Não que não tenha conteúdos bons, né? Mas aí eu paro para pensar. Se a gente está vivendo um momento que a gente não está tendo controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Como é que a gente vai conseguir seguir ali um protocolo, né? Vai conseguir uma dieta se nossa mente não está boa. Então, é o que eu falo até mesmo no meu slogan lá do meu trabalho,
eu falo que corpo e mente caminham juntos. Então você está certíssima, assim, eu concordo com você. Eu mesmo, assim, quando eu decidi mudar meu hábito, decidi mudar de vida, inclusive até te mandei uma foto no Sim, é que eu não WhatsApp para depois consigo você mexer ver. aqui. Será que eu consigo mexer aqui? Vou compartilhar isso? É. Não, depois eu mostro para as Depois a gente pessoas. mostra. Eu, é, eu consegui mudar, né, a partir que eu reconheci que eu precisava de ajuda acima de tudo para cuidar de mim no meu interior, É com os isso. meus sentimentos. Porque muitas das vezes, né, a gente fica muito focado no transtorno, tá? Não que a gente tenha que colocar ele de lado, mas o transtorno em si é o nome que se dá à patologia, mas o que tem por trás desse transtorno é um ser humano. É um ser Então, humano. o ser É isso. humano, ele tem o comportamento dele, ele tem os pensamentos dele, então ele precisa começar a se autoconhecer para se autodirecionar, aí sim, né, que entra as diversas abordagens que você Sim. falou, né, a TCC entra com suas técnicas, a ACP entra com as suas facilitações, né, e Sim. os outros profissionais entram com seus protocolos, né, nutricionista, médico, Sim. quando necessário, né. Mas é importante isso, se conhecer melhor, né? Eu vejo isso nos tratamentos de ansiedade, né? Porque as pessoas, elas entram no desespero. Então, se vende um chá, não sei o quê, qual é? Ontem mesmo, um rapaz me passou um direct. Qual é o remédio? Eu sei que você não pode passar, mas você não pode me ajudar. Eu falei, sabe? Porque as pessoas, elas querem aliviar os sintomas e qualquer transtorno dela do externo. E muita coisa está dentro, é de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? Então a gente pode se cercar de Uhum. tudo e não conseguir. Eu tenho um programa bem bacana de emagrecimento que eu tive bons resultados com metas e super metas e estava dando muito certo. Eu ia começar, aí entrou a pandemia logo no início e não deu certo. Assim, eu vou tocar esse projeto para frente, que algumas pessoas emagreceram bem com ele pela terapia e emagrecimento. Mas vamos lá. Uhum. Quais as consequências de um transtorno alimentar? São bem sérias, por exemplo, a bulimia e a anorexia, que são as mais graves, dizemos assim, né? Elas, além de causar morte, né, em si, elas podem gerar uma série de doenças que atingem principalmente o sistema imunológico, que quando você não está, né, nutritivamente, vou chamar assim, né, nutritivamente bem, emocionalmente bem, acomete diversas reações fisiológicas, né? Uhum. E tem pessoas que até mesmo têm diabetes ou acabam tendo uma anemia profunda, né? Acabam tendo uma função renal extremamente complicada. O médico falaria mais profundamente disso, mas Uhum. pensando pelo lado emocional, né? Essa foi a parte que eu tenho de conhecimento médico, mas o lado emocional, que é o nosso lado, é, ela acaba gerando, não é que ela gere, mas por trás dela, junto dela, muitas das vezes tem um processo depressivo, de profunda tristeza, né? Tem pessoas que acabam cometendo suicídio. Então, o transtorno alimentar, ele é muito mais que somente a patologia. Ele é realmente ali uma pessoa precisando de ajuda, uma pessoa gritando por ajuda que não consegue ter controle de si mesma, né? Então, é isso que acaba afetando, e aí acaba gerando grandes sequelas e grandes consequências médicas, né? As E pessoas que uma têm coisa que anorexia, eu principalmente. observo é que, como todo mundo é imediatista, quer tudo muito rápido, resultado rápido, porque realmente, se você não vê um resultado rápido, você acaba desanimando, aí volta lá na estaca zero, já que eu não fiz hoje, não vou fazer amanhã, também não vou fazer depois, e desanima. Então, tem essas dietas rápidas, milagrosas, que a pessoa perde 10, 15, 20 quilos. Tinha aquele famoso remédio lá que todo mundo tomava, aliás, mais de um, que teve até moda também aí, né?
e que eu conheço várias pessoas, inclusive já tive pacientes também, e atendi uma menina que fez esse programa comigo, e não resolvem, né? Porque é o que eu falo, emagrecer você vai ter que mudar o pensamento, não adianta, vai ter que mudar todo o seu processo interno, porque fazer uma dieta e perder peso é fácil, toma aquele remédio, você emagrece 10, 15 quilos, e para manter isso, quando tiver qualquer problema emocional, vai descontar na comida novamente e é uma bola de neve, né? E aí o que eu queria te falar, o uso de medicamentos é necessário? Então, não é que não seja importante, mas é importante sempre a gente pensar que não é uma regra a gente utilizar medicamentos para emagrecer, tá? Existem outras formas para emagrecer, mas agora falando do transtorno alimentar, são patologias, né, como a gente falou, ou transtorno alimentar em si, que são bulimia, anorexia, obesidade e compulsão alimentar, exige sim de uma avaliação médica multidisciplinar. Então, naturalmente, você vai ter que fazer uso dos medicamentos, mas é importante, você frisou muito bem, que não se automedique. Você falou aí, chegou uma era das pessoas tomarem muito Xenical, que é o Orlistat, né? Para poder emagrecer. Né? Também foi. Sibutramina e tudo mais. Toda medicação que você toma sem prescrição médica, você coloca a sua vida e sua saúde em risco. E não adianta você usar um medicamento sem você fazer todo um trabalho de comportamento, de pensamento, de sentimento, de você com você mesmo, né? Com uma ajuda profissional, né? Não que você não vá conseguir com força de vontade por si só, de repente conseguir conquistar grandes resultados. Sim. Mas a manutenção desses resultados depende sim de que você esteja sempre fazendo um check-up da sua saúde com um clínico médico, fazendo um exame de sangue para ver como que estão as suas taxas hormonais, colesterol, tudo isso. Por isso que assim, Pode falar. Eu quando fiz o processo, eu fiz, o meu nutricionista, o Anderson, ele pediu para mais de 98 exames de sangue, né? Acho que foram 100 exames que eu fiz, no total, de hormônios e tudo, para fazer uma avaliação de como eu estava fisiologicamente. Eu fiz terapia para poder trabalhar em conjunto também depois com o médico. Então, é importante. Você falou uma coisa interessante aí dos exames, né? Tem uma questão aí que as pessoas jogam muito na conta da tireoide, né? As desculpas são as diversas, né? Tireoide, tem um problema hormonal, e na verdade a pessoa está escondida atrás disso, né? Porque para tireoide tem um remédio para tireoide para dosar os hormônios e você não engordar tanto, e ninguém engorda tanto por conta da tireoide, assim. Aí esquece. Sim, Sabe um bom... Eu até falei isso para um paciente semana passada. Eu não como. Quer ver? Você quer saber se você não come mesmo? Anota. Anota tudo que você vai comer durante o dia. Então, eu comi um bombom. Almocei tal. Depois do almoço eu comi uma bananada, aí depois eu tomei um café com açúcar, depois... No final do dia, quando você pega a lista, aí você fala, comi pra caramba. Porque muitas das vezes, assim, isso é científico mesmo, psicológico mesmo. As pessoas, quando estão passando por uma condição emocional, muitas das vezes é tão difícil lidar com aqueles sentimentos, com aquele comportamento, com aquele pensamento, que é até difícil para elas falarem ou entrar em contato com esse sentimento e falar para você, eu realmente estou precisando de ajuda, trabalhar minha mente, trabalhar meu psicológico, trabalhar eu comigo mesmo, né, para poder aí sim seguir, né, os protocolos, né, o tratamento que é proposto, né? É muito difícil para as pessoas, por isso que exige, né, principalmente do profissional e da família,
né, uma compreensão e, acima de tudo, paciência, respeitar o tempo dela para que elas entendam, né, que, assim, elas precisam se ajudar, obviamente, como você falou, mas que elas também entendam que ali a gente está para acolher elas, acima de tudo, no momento que elas estão vivendo ali, nos sentimentos que elas estão vivendo. E que é possível você trabalhar o teu eu de uma forma completa, né? Digamos assim, completa no sentido de trabalhar a qualidade de vida não só no comportamento e pensamento, mas também na questão da saúde alimentar, que eu acho que são coisas que caminham junto, né? Olha o Por trás comentário. Eu tenho os ossos largos, kkkk. Olha a outra desculpa, né? A tireoide e os Uhum, ossos largos. Mas tem pessoas que têm estruturas maiores, né? Eu tenho o quadril largo. sim, Assim, é óbvio que tem uma gordura por cima desse quadril largo, né? uhum, Ele pode ficar menor, sim. mas existe sim. Tem uma outra pessoa que está aqui também que tem. Olha, eu mexo no celular para olhar, ele cai, gente. Tá bizarro isso hoje. Porque tinha um comentário ali que eu ia ver da Tereza que fala da herança genética. Sobre. Sim, sim. Tem a herança Ah, genética. os transtornos alimentares também têm predisposição genética. Isso aí são dados científicos mesmo. Normalmente, famílias que já têm pessoas com transtornos alimentares histórico familiar, é, normalmente a pessoa pode ter sim o risco de sofrer com isso. Principalmente também outras doenças, né, como diabetes, hipertensão, Sim. que também giram em torno do alimento, tem predisposição genética também. Entendeu? Isso é muito importante. E essas frases são engraçadas, né? Mas a gente sabe da seriedade que é isso, né? Porque Sim. muitas das vezes, né, atrás dessas frases, né, tem uma pessoa extremamente triste, né, que tem dificuldade de se abrir, e às vezes é aquele sentimento ali de ela não conseguir se abrir, colocar para fora aquilo que é tóxico, que aí fica difícil até mesmo você controlar o alimento. Aí é o que o Anderson, né, falou para mim. A gente estava conversando, ele falou: você está feliz, desconta na comida. Você está triste, desconta na comida. Você está estressado, desconta na comida, né? Porque isso já Então, é cultural. Já tem uhum, uma questão cultural aí da gente comemorar brindando, comendo, né? Então, uhum, passei no vestibular, consegui um emprego, consegui um aumento, vou mudar de país, vamos brindar, vamos comemorar. E nisso você só não brinda, você come, enfim. E tem também toda uhum, aquela saciedade, né? Porque quando a gente come, principalmente as pessoas que são ansiosas, disfuncional que eu digo, né? Aquela ansiedade fora do controle. Quando você come o sangue, ele vai para o estômago, né? Você tira o foco dele dos outros sintomas. Então, dá uma questão de saciedade, dá uma lerdeza. Não tem aquele pós-almoço, quando você come muito, não dá aquela moleza? sim, Isso sim, você sim. desfoca um pouco. Meu Deus, espera aí, gente. Ok. Um acidente com um cachorro aqui que eu não sei. Live em casa, toda minha live tem. As Acontece, minhas ao lives vivo são acontece. animadas. É sempre um cachorro dando um problema aqui. Mas eu acho que Hum. já se resolveu para lá. Não, Enfim, tranquilo. gente, olha. Qualquer dia vamos pegar e vai viralizar um negócio desse, porque não é possível. Ter um cachorro para dar um ataque. Acontece. Enfim, o que eu estava falando? Da saciedade. Então, quando a gente come, né, tem essa questão do sangue ir para o estômago para fazer a digestão e dá aquele meio torpor, né? Então, para a ansiedade, é relaxante comer. E fora que os hormônios já estão Sim. desequilibrados, serotonina, dopamina, ocitocina, tudo descontrolado, desregulado. Então, sente essa fome emocional, né? Porque tem a fome emocional, né? Que não é para saciar Sim, sim. a fome para você se nutrir. É a fome que você tem vontade de comer. Aham. E uma coisa assim bacana que você falou, né? Às vezes as pessoas quando sentam para comer, né? Só acrescentando no que você falou, Uhum. as pessoas quando sentam para comer, sentam.
olhando o celular, né? Isso, né? Senta ali olhando o celular e tá comendo, olhando o celular, ou distraído com outra coisa. Isso, de certa forma, faz com que o seu cérebro, né? O seu cérebro ele fique conectado em duas coisas ao mesmo tempo. Então você não está aproveitando, o teu organismo não está absorvendo aquele momento que é de comer, de se nutrir, da forma correta, né? Isso é importante. Eu li isso numa pesquisa que assim essa atitude da gente ter somente colocar a comida na boca, né, faz com que engane o seu organismo de uma forma, né? Ah, tô saciado. Realmente é prazeroso. Eu adoro comer. Quem não Estou me gosta? formando nessa área, mas Comer é muito bom. eu e minha esposa aqui, se deixar, a gente está no restaurante quase sempre, né? Mas Uma batata frita tem o seu valor. exatamente, né? Mas é aquilo. A gente tem que pensar que a questão não é você comer uma besteira uma vez ou outra, é a repetição de movimentos errados que você vai tomando durante a sua rotina e vai reforçando, e aí vai sabotando o que está por trás disso, né? Uma ansiedade, uma depressão, né? Um momento ruim que você está passando. É aí que começa muitos transtornos alimentares começam isso. E a cultura em si, conforme você falou, ela reforça muito isso, porque ela acaba, de certa forma, massificando essa questão da cultura física e tudo mais, e a pessoa acaba, de certa forma, ficando frustrada, decepcionada com aquilo, e acaba comendo mais, né? Sim. Falando, eu não sou capaz de mudar meus hábitos, eu não sou capaz disso, ela se sente frustrada. Então, falar, né, até mesmo falar com os nossos pacientes sobre a condição física dele, falar sobre o comportamento dele naquele momento, de certa forma, não ajuda eles, porque eles já têm noção daquilo, mas de certa forma estão fugindo daquilo porque estão cansados de serem criticados por isso, de serem apontados por essa questão, né? Davi, 48 minutos já, daqui a pouco a gente só tem mais 10 minutos para finalizar, porque o Instagram só deixa fazer 1 hora de live. Tranquilo. Eu vou agradecer, antes da última perguntinha aqui, para você deixar uma mensagem, eu vou agradecer todo mundo que participou, Carol, Dani, Matheus, Cleide, Tereza, Leia, aqui, psicólogo Lipe, teve um psicanalista, Márcia, tanta gente que entrou aí. Quero agradecer, quero pedir desculpas pelos acidentes hoje. O celular quase despencou aqui, a cachorra deu um problema, mas eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem que a gente queria. Basicamente, gente, não existe fórmula mágica para emagrecimento. Infelizmente, gostaria imensamente que tivesse. Eu acho que se tivesse, essa pessoa estaria rica, milionária, sei lá, acima disso. Mas não existe. É exercício, boca fechada, né? Mentalidade diferente. Isso aí é a nossa fórmula mágica, né? Entender o que está por trás, fazer a dieta, não adianta. E se tiver bem de saúde e tiver com o corpo acima do peso, gente, tá legal. O importante é você estar bem, física e mentalmente, né? Tá com uns quilinhos a mais aí, ou tá gordinho, tá gordo, mas tá com a saúde em dia, tá ok, tá se aceitando, não tem problema, né? Eu acho que é isso. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Vou pedir o Davi aqui para deixar uma mensagem para as pessoas que lutam com a comida, porque é uma luta, né, do Davi? Com certeza, é uma luta do eu com eu mesmo, né? É uma luta bastante significativa e profunda. Bom, a mensagem que eu deixo para as pessoas é que, independente, seja em transtornos alimentares, o que for, é que elas possam entender que existe sim
a possibilidade de você encontrar uma ajuda, de você encontrar pessoas que a compreenda, que a acolha e que possa estar ali lado a lado, ao invés de estar apontando, julgando, criticando, né? Existe sim aquela famosa luz no fim do túnel, né? E que procurem, né? Se você conhece alguém ou você está lidando com alguém que está passando por uma condição emocional, inclusive de transtorno alimentar, que você possa conversar com essa pessoa, a importância de procurar um profissional de qualidade, né? Você vê a Vânia, que estuda bastante isso, e está aí sempre se esforçando de passar o melhor para vocês. Todos nós estamos aqui, né, nós profissionais, para poder ajudar, acolher vocês nesse momento. E é importante que a gente possa entender que corpo, mente, sentimento, o ser humano em si, né, isso tudo caminha junto. Então, se a gente cuidar somente de um aqui, o outro vai ficar defasado. Então, para a gente poder trabalhar isso, o que eu mais falo para as pessoas é: não hesite em procurar ajuda. Se você tem dificuldade de procurar uma ajuda ou você tem dificuldade de se expor, converse com a pessoa onde você se sente mais acolhida. Se não tem essa pessoa onde possa te acolher, procure um profissional psicólogo, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar, te orientar a seguir um caminho que seja facilitador de processo, de busca de uma qualidade de vida, de saúde, não só nos transtornos alimentares. E, por favor, né, familiares apoiem as pessoas ao invés de criticar. Tenham mais empatia. Empatia é a alma do negócio. E obrigado, boa noite e obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, obrigada por aceitar o convite. Mais uma vez, desculpa aí pelos cachorrinhos. E não me julguem pelos quilos a mais nessa pandemia. As bochechas aí. Davi, obrigada. Obrigado, um beijo, Vânia. boa noite para todos. Beijo. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite.